Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Salmo de número 46, verso de número 10, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia e o título é O Valor da Paciência. Quando nós nos deparamos com esse salmo maravilhoso, nós vamos observar o contraste do que nós vivemos. Nós vamos observar que nós temos vivido justamente o contrário do que a sugestão desse salmo. O salmista, então, ele vai nos mostrar qual é o parecer de Deus em relação às pessoas, em relação às inúmeras inquietudes que atormentam o ser humano, que o abalam, que criam nesse ser humano um sentimento de impaciência, de inquietação, de angústia o tempo inteiro. Então nós podemos observar que o salmista, ele começa o seu relato falando-nos e dando-nos uma palavra de tranquilidade, quando ele nos diz que Deus é o nosso refúgio, que ele é o socorro bem presente nas tribulações, nos momentos de dificuldade. E diante disso, nós chegamos a um pressuposto que nós não precisamos temer, ainda que a terra se transforme, que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas cheguem ao ponto de se tumultuar, que se espumejem com fúria, que os montes se estremeçam. Ainda que tudo isso aconteça, nós deveríamos ter uma reflexão assim como o salmista Davi, quando ele no Salmo de número 23 vai pedir a Deus que o leve a águas tranquilas. Semelhantemente, nós vamos observar que o salmista aqui vai dizer que há um rio cujas correntes elas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E vai nos dizer que Deus está no meio dessa cidade, que o Senhor Deus nos ajudará desde ontem. E ainda assim, por alguma razão, nós, o tempo inteiro, estamos ansiosos, preocupados, angustiados. O tempo inteiro nós nos encontramos atribulados. Nós estamos vivendo um tempo, uma época, em que, muito diferente do passado, no passado as pessoas mediam o tempo pelos dias, mediam o tempo pelas semanas, pelos meses, pelos anos. Hoje nós fazemos uma mensuração do tempo completamente diferente, equivocada, uma mensuração do tempo teoricamente dizendo-se antibíblica. Hoje nós mensuramos o tempo, muitas vezes, pelo tempo que se decorre na espera num semáforo de trânsito, entre o vermelho e o verde, entre o ligar de um micro-ondas, quando você coloca uma determinada programação nesse micro-ondas para esperar aquele alimento, aquela bebida se aquecer. Muitas vezes você vai mensurar entre o ligar de um computador e até que esse computador ele apareça a tela inicial para você começar seu trabalho. Nós podemos perceber que nós estamos vivendo o tempo em que o imediatismo ele tem nos aguçado. Quando nos deparamos muitas vezes com uma fila em uma instituição bancária ou qualquer outro estabelecimento e que temos que esperar por alguns minutos numa fila, nós podemos perceber que rapidamente o nosso semblante muda. Somos um povo que estamos acostumados a não esperar. E quando então nós nos deparamos com esse salmo, nós vamos perceber que algumas coisas, elas até justificariam a impaciência, a angústia das pessoas. Mas nós nos tornamos impacientes com pequenas coisas. No salmo nós vamos observar que a sugestão do salmista é que ainda que aconteçam coisas como a exemplo de bramar as nações, dos reinos se abalarem, ainda que a terra venha se dissolver, o salmista vai nos dizer que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E há um convite que eu e você precisamos contemplar as obras do Senhor, que assolações o Senhor Deus tem feito sobre a terra. O Senhor Deus ele tem posto
termo à guerra. Ele tem agido quebrando o arco, despedaçando a lança, queimando os carros no fogo. Por fim, o salmista vai concluir dizendo que o Senhor dos Exércitos, ele está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diante dessa promessa, eu e você podemos concluir e entender que ainda que coisas significantes, ainda que coisas que de fato tenham relevância venham nos acontecer, assim, eu e você precisamos aprender o valor da paciência, porque o nosso Deus, ele nos faz promessas que ele pode cumprir. Que eu e você possamos, nesses pequenos momentos, exercer a paciência e aprender a esperar nesse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia. Fique com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.